Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Educação em Foco. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que é o bullying nas escolas. Temos aqui duas convidadas especiais, que é a psicóloga, professora, escritora, mãe, avó e esposa Ana Borges. Temos também aqui a Andreia. Andreia é mãe de um aluno que também sofreu bullying na escola e vai relatar um pouquinho da sua experiência. E vamos começar a falar um pouquinho de bullying. Ana Borges, explica o que é o bullying, como diferenciar o bullying de brincadeiras, né? Que geralmente nas escolas o pessoal sempre fala, isso é brincadeira de criança, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Como diferenciar e o que é realmente o bullying? Olá, bom dia a todos, né? É muito importante estarmos aqui para falarmos sobre esse tema que traz muitos impactos e é de uma relevância muito grande. Então, falar de bullying, o que é o bullying? É uma prática repetitiva de agressão física, verbalmente, que isso impacta nessa criança e nesse adolescente. Normalmente se diz, né, como você mencionou, isso é brincadeira, isso é coisa de criança, mas até que ponto é uma brincadeira? Até que ponto isso não está mexendo emocionalmente com essa criança, com esse adolescente? Então, a gente precisa falar sobre isso porque essas ditas brincadeiras machucam e quando machucam, machucam feio e deixam marcas. Sim, perfeito. E os tipos de bullying que são cometidos nas escolas que geralmente acontece? Nós temos o bullying verbal, que são aqueles xingamentos, apelidos, que normalmente as pessoas dizem que é coisa de criança, tá? Mas isso, quando machuca, não é brincadeira. Temos o bullying físico, que são empurrões, são agressões, né? E isso afeta o psicológico também. E temos o bullying psicológico, que vai o isolamento, chantagens e o cyberbullying, que esse eu digo que é um dos que deixam mais marcas, né? Que é aquele feito por internet e que isso tem afetado bastante e tem deixado muitas marcas negativas. Perfeito. Vou conversar um pouquinho com a Andreia, né? Andreia, recentemente o seu filho foi vítima de bullying na escola. Então eu queria que a senhora trouxesse aqui como a senhora percebeu, a senhora vinha conversando com ele em casa sobre isso, para ele sempre lhe contar se caso acontecesse alguma coisa com ele, qual a relação a senhora tinha com seu filho, que eu costumo falar, uma relação de confiança, que o pai e a mãe, o cuidador, né, da criança, adolescente, ele tem que ter uma relação de confiança para que o filho venha contar para ele caso aconteça alguma coisa. Como foi? Relata um pouquinho a sua experiência para nós. Bom dia a todos. Na verdade, eu sempre fui uma mãe presente, né? Assim, na vida dos meus filhos. E todos os dias, né? Todos os dias que ele vai para a escola e volta, eu sempre estou perguntando como foi o dia dele. Né? E sim, nesse novo ano, né, letivo, né, já passando de uma outra escola do quinto para o sexto ano, ele fez amizades, né? Fez amizades com vários coleguinhas novos, gostou muito, mas aí todos os dias que chegava, tá tudo bem, até que um certo dia não estava. Quando eu perguntei para ele como foi o dia dele na escola, ele falou que os meninos estavam já começando a fazer bullying com ele. Até um certo momento a gente não achou que seria o bullying, a gente achou que seria uma brincadeirinha, coisa de criança, né, de escola nova e tal. E aí foram dias repetitivos, até que houve um dia que teve a agressão física e ali eu achei que já estava num limite. Então eu tomei algumas decisões porque, né, eu não acho correto. Não acho correto que nem meu filho sofra e nem o filho dos outros. Então, se o meu filho fizesse com o filho de outras mães, eu não aceitava, assim como não aceitei que fosse o meu. Então, ele veio relatando que xingavam ele de nomes por ele usar óculos de 4 olhos, de cabeça de ovo, de orelha de abano. E até que houve um dia que ele levou chuva de biscoitada no rosto, o óculos dele caiu e também teve o murro nas costas.
Então, assim, não sabemos identificar quem foi, mas sabemos identificar que, sim, houve uma agressão física, houve uma agressão verbal e que o bullying está relacionado a tudo isso. É perfeito que a senhora tenha essa relação com seu filho toda manhã, perguntar quando chega em casa como foi a escola, o que aconteceu. Isso é muito bom, os pais ficar atento a essas questões. A escola lhe deu suporte? Como foi lá a sua relação com a escola nesse momento que a senhora foi relatar sobre o bullying? Sim, deu suporte, né? Sempre eu já tenho o grupo da escola, tenho o grupo fechado e tenho o grupo aberto, no qual a gente pode estar perguntando. E toda a equipe, né, de direção me deu apoio. Mas é aquela coisa, nem sempre a gente vai conseguir identificar, né, os autores. Nem sempre. Por mais que a direção da escola esteja ali empenhada, mas é aquela coisa, o bullying ele sempre está camuflado. E o que é que acontece? A direção me deu todo apoio, mãe, não se preocupe, não vai acontecer mais. Só que, às vezes, acontece que foge do nosso controle, né? O professor, a direção da escola, não tem esse controle de quem é o autor, de quem vai fazer. Hoje pode ser um aluno que está fazendo, amanhã pode ser outro. Sim. A senhora falou sobre o bullying sempre vem camuflado. Ontem eu estava até lendo um material sobre isso, e que o bullying não é simplesmente somente o bullying, né? Não é somente o bullying. A gente fala, é somente aquela brincadeirinha, não. Sempre ali está atrelado ao racismo, porque tem alguns nomes, alguns apelidos, algumas brincadeirinhas que eles falam, né? Que são brincadeirinhas que está relacionado ao cabelo, à pele, né? Também à sexualidade e à religião. Geralmente tem essa tá camuflado ali com o bullying, que realmente o não é somente o bullying. Então, Ana Borges, como a escola identificando isso, essa questão desse bullying, como a escola deve agir também para a saúde mental desse estudante, desse adolescente? Isso é muito importante, estarmos aqui, né, abordando sobre esse tema, como você falou, né, que muitos desses bullying, eles vêm de forma já, né, racista, independente de cor, gênero, né, religião, isso pode estar atrelado. Mas importante também, a gente não pode deixar de enfatizar e de dar uma atenção também para essa pessoa que está sendo causador do bullying. Sim. Como que foi essa criança? Será que essa criança não sofreu bullying? Como que é a estrutura familiar desta criança? Então, a escola, ela precisa estar atenta. A escola precisa ser parceira da família, ser amiga da família, e a escola precisa ter a escuta ativa. Sim. A escola precisa escutar, não somente um lado. Porque o que é que acontece muitas vezes? Escuta só o lado de quem está sofrendo bullying. Mas quem é o causador? Qual é a escuta que está sendo feita com essa criança ou com esse adolescente? Até para tratar essa pessoa, né? Esse Exatamente. E não só com a criança, é preciso ouvir também essa outra família. Sim. É preciso ouvir. E os pais precisam entender, né, que é um direito, é um dever ser amigo e parceiro da escola. Porque a educação vai além dos muros da escola. A educação inicia-se em casa. A escola é uma extensão da família. Então, muitas vezes, tem pais que desejam e querem transferir essa responsabilidade, né? Mas é muito importante os pais terem essa ciência de que é um conjunto. Pais não trabalham sozinhos, escola também não trabalha sozinha. É um conjunto e os dois vão se completar, né? Então, assim, a família precisa ser apoio da escola. A família precisa ser base da escola também. Perfeito. Andréia, e a saúde mental, né, do seu filho, a sua saúde mental também, referente a esses bullies que o seu filho sofreu na escola, como é que a senhora avalia isso aí? Olha, houve momentos que eu pedi muita força a Deus, porque eu já estava entrando em desespero. Houve momentos que eu queria bater nele,
porque ele estava muito agressivo dentro de casa, coisa que ele não era. Ele sempre foi uma criança dócil, amorosa, né? Todos os dias me abraça, me beija, diz que me ama, um carinho imenso, assim. Então, assim, houve momentos que ele chegou da escola revoltado, aí querendo bater nas irmãs, né? Menor, e aquela coisa. Mas depois eu entendi que era o reflexo do bullying, né? Então, houve momentos também que eu pensei que eu estava pirando, porque tudo que ele vinha dizer para mim, coisas mínimas, e eu já achava que era alguma agressão verbal que ele já estava sofrendo. Se eu visse alguém na rua e ele falasse alguma coisa, a gente já estava pensando que estava falando com ele, mas, né, toda a rede me deu apoio, assim, para procurar psicólogo. Mas hoje a gente está bem, graças a Deus, né? Estamos bem, ele já está uma criança voltando ao normal, mas está mais dócil. Mas, realmente, o bullying, ele afeta muito, muito o psicológico da gente. Demais mesmo. Sim. Ana Borges, Andréa trouxe esse impacto, né, para o filho dela, com reflexo ali do bullying, então ele levava para casa. Quais são os efeitos do bullying na saúde mental dessa criança, desses adolescentes? Esses efeitos, eles vão ser vários, tá? Eles vão iniciar com distúrbios no sono, ansiedade, isolamento, essa agressividade, essa irritabilidade que vai além dele. Ele começa, né, como a mãe trouxe aqui esse exemplo do seu filho em casa, né? Então ele já estava repercutindo aquilo nas irmãs, dentro de casa, porque ele estava com seu sono abalado, ele estava já com ansiedade, pode levar para uma depressão, pode levar, infelizmente, para até ideações. Sim. Né? Eu estava lendo aqui uma reportagem sobre esses impactos psicológicos dos Estados Unidos, né? Trouxe aqui que a depressão, a ansiedade, crianças e adolescentes sofrem bullying, apresentam maior índice de sintomas depressivos, baixa autoestima, isolamento social e, no caso, a baixa, no caso, na escola, eles vão ter a baixa, não vai aprender, renda, né? Não vai conseguir aprender por conta disso, né? Porque o rendimento escolar dele vai cair bastante. Sim. E aproveitando aqui que eu tô lendo essa reportagem, eu lembro também quando era criança, quando era aluno, eu sofri muito bullying na escola, né? Então, teve esse impacto. Eu só fui entender isso agora na vida adulta, depois principalmente de estudar psicologia, que eu vi que realmente algumas coisas que eu trago até hoje na minha vida profissional, na minha vida cotidiana, eu observo que eu fui vítima do bullying que veio até hoje, que hoje eu consigo entender isso. Por exemplo, eu acreditava que eu tinha dificuldade de aprendizagem. Eu era muito tímido, porque eu levava muito nomes, principalmente por conta da orelha, da cor, né? O cabelo, nunca falaram do meu cabelo, mas era a cor, o nariz, da orelha. Então, eu ficava muito tímido na sala. Eu não conseguia me expressar, não conseguia tirar dúvidas na sala. Eu não conseguia nem sair para o recreio, nem lanchar. Então, isso impactou na minha vida escolar, né? Então, eu fui uma criança muito tímida, que eu cheguei em um momento até não falar. Eu não falava, não conversava com as pessoas. Porque eu tinha vergonha de falar justamente por essas condições do bullying, que era brincadeirinha de criança. Hoje a gente leva o nome de bullying, né? Mas antes era essa brincadeirinha de mau gosto e que afetou a minha vida e que, para falar em público, eu não conseguia falar em público. Era bem difícil e hoje eu vejo que realmente tem momento também que me pega algumas coisas. Eu vejo assim que, por conta disso, eu vou para travar também falar em público, mas eu fui resistindo e hoje eu consegui vencer também isso. O bullying que eu sofri. Por conta de sala de aula, que sou professor também, eu sempre trabalhei isso com meus alunos, né? Falar sobre o bullying, conversar todos os dias sobre o bullying, não permitir isso na sala de aula, né? Então vai aí um aviso também a todos os professores, diretores, coordenadores, não deixar passar também branco o bullying, né? Como eu sou coordenador também, eu acho que o bullying tem que ter esse projeto de bullying na escola o ano inteiro, não somente uma data específica, mas o que puder trazer de palestra, de conversas, roda de conversa, psicólogos, profissionais da saúde mental para as escolas,
E acho válido, porque todos os dias as crianças e adolescentes sofrem bullying na escola, né? E outra pesquisa aqui também, que foi de São Paulo, né, da Rede Municipal de São Paulo, está falando aqui que 37% dos adolescentes com ideação suicida foram vítimas do bullying na escola. Então, é um caso que é grave, que não é tão assim como a gente fala, brincadeirinha de criança, né? É muito grave. Nos Estados Unidos também, não sei se vocês lembram aqueles casos que tem de massacre nas escolas. Geralmente, aqueles estudantes voltam na escola para fazer aquilo porque sofreram bullying, né? Então, é um tema que tem que ser realmente discutido, que tem que ser realmente, todos os dias a gente falar essa questão na escola. Ana Borges, em que momento os pais devem procurar ajuda profissional, devem procurar a escola, a Secretaria de Educação, psicólogo? Quando ele perceber isso e como ele perceber isso também? Porque às vezes a criança ela não fala, né? Mas ela vai dar sinais. E com essa pergunta, né, é importante enfatizar também que os pais precisam estar atentos, os pais precisam construir um ambiente de confiança com o seu filho, esse diálogo, né? Como a mãe aqui, né, ela trouxe esse exemplo de que ela sempre conversava com a mãe ou com o seu filho, Sim. né? Sempre conversava com o seu filho. Então, esse diálogo é importante. É importante a criança e o adolescente ter essa confiança nos pais, porque isso vai ser muito importante. E quando que os pais vão procurar ajuda? Quando notarem uma mudança de comportamento. Notou uma pequena mudança de comportamento, começa a investigar. Começa a perguntar na escola o que é que está acontecendo. Chama essa criança para conversar, porque essa mudança de comportamento pode estar atrelada a um bullying. E essa criança, às vezes, não tem essa abertura de conversar com os pais. Infelizmente, eu preciso, né, falar que depois da internet, infelizmente, esse diálogo se rompeu. Né? Infelizmente, esse diálogo ficou um pouquinho mais difícil. Então, os pais hoje não conversam tanto com os seus filhos. Né? Às vezes, é só como é que você tá? Tá tudo bem? E por ali pronto. Então, cada um no seu mundinho ali, cada um com seu celular. Mas assim, eu quero deixar uma mensagem para os pais. Voltem a conversar com seus filhos. Dialoguem com seus filhos. Invistam, no mínimo, 30 minutos do seu tempo para você ter esse feedback, para você ter essa conversa. Porque se o seu filho não conversa com você, se ele não tem essa confiança em você, ele vai procurar isso na rua. Mas quem está do outro lado? Quem é essa pessoa da rua que está ali para dar essas informações ao seu filho? Então, esse diálogo é muito importante. Então, os pais notaram qualquer tipo de mudança de comportamento, procure a escola, procure o seu filho, comece a entender. Por que eu digo a escola? Porque hoje é onde a criança, o adolescente passa uma boa parte do seu tempo, né? Muitas escolas hoje é tempo integral. Então, os pais precisam estar atentos a essa mudança de comportamento para que você possa buscar uma ajuda para seu filho. Perfeito. Voltando a falar da escola também. A escola, ela deve saber agir nesses momentos também, né, de bullying. Percebeu ali, fez um diagnóstico ali, que está existindo vários casos de bullying, entrar com projetos, né? Entrar com projetos, chamar a família também, né? Tanto do agressor, né? Tanto o que sofreu bullying também, porque bullying também é crime, né? Temos que deixar isso bem claro para nossos estudantes, para a nossa família, que bullying é crime. Realmente ele é um crime e ele tem impactos, né, na vida ali do estudante. Eu estava lendo outra pesquisa aqui que fala da queda do rendimento escolar, né? 35%, né, que é da Unesco, desses estudantes, eles têm evasão escolar. Eles preferem não ir mais para a escola por conta do bullying sofrido, né? Recentemente, o GAP, que é o Grupo de Apoio Psicológico, estava em uma escola fazendo uma palestra sobre o bullying e um estudante
foi na sala da diretora falar que ele faltou uma semana à escola porque ele estava sendo chamado de gordinho por outros estudantes do 5º ano. Ele era 4º ano. Então ele ficou uma semana falando para os pais que eles estavam com dor de barriga, que estava doente, para não ir para a escola por conta disso. Depois dessa ação feita na escola, que essa criança, ela relatou isso, né? Então, o papel da escola, qual o papel da escola? Justamente é esse, roda de conversa, palestra, e os professores sempre estão abordando isso na sala de aula e nas nossas escolas. Vamos lá. Ana Borges, fale mais um pouquinho sobre esses impactos, né? Como são esses caminhos possíveis para reconstruir isso na vida da criança? A criança sofreu bullying, ela teve ali um adoecimento, ela adoeceu mentalmente na escola, né? Que foi ali onde ela passou o bullying. Como os pais, eu falo os pais, porque geralmente adolescente e criança, os pais devem agir ali para reconstruir isso, né? Prever a escola como um lugar acolhedor, um lugar para aprender realmente e para mudar até essa visão dessa criança. Como deve ser feito isso? Primeiro, eu preciso enfatizar o papel da escola, que ela precisa ter uma postura firme, uma escuta e um acolhimento com as duas partes. Com Sim. as duas crianças e com as duas famílias, tá? E seguindo esse caminho, o acolhimento é o mais importante. Essas crianças, elas precisam se sentir seguras, elas precisam se sentir acolhidas, né? E a escola tem esse papel fundamental, esse papel importante, né? Desenvolver atividades que valorizem a criança, não minimizar esse bullying, tá? Você deu um exemplo aí, né, do adolescente que era chamado de gordinho. Quantas vezes a gente fala, né? Não liga não, tem várias pessoas gordinhas, mas olha só, eu tô falando de mim. Como é que o outro vai entender e vai receber a palavra gordinho? Tá? Então, assim, estamos falando de pessoas que cada um tem sua subjetividade. Então, eu deixo também aqui um alerta para os pais que muitas vezes, né, pela quantidade de filhos que tenha, 3, 4, 5 filhos ou mais, não, porque já aconteceu isso com meu filho e agora tá assim, não, você é besta. Então, começa com essa fala. Tá? Não minimizem o sofrimento do seu filho. Busquem esse apoio, né? Peça ajuda, porque muitas vezes fica com receio. Eu não vou pedir ajuda para não expor o meu filho. Não estamos falando de exposição. Estamos falando de prevenção. Perfeito. Né? E essa prevenção precisa existir. E o papel família, escola, isso é muito importante. Perfeito. Outra informação aqui que acabei pegando aqui também é da Universidade Federal do Paraná. 27% das crianças e adolescentes que sofrem bullying na escola têm um sentimento de impotência e de medo, né? Impotência e medo. Eu lembro também quando criança, eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha muito medo de falar, tinha muito medo de alguns, até do escuro. Eu lembro que eu tinha muito medo de escuro e eu não me sentia que eu era inteligente, né? Falando assim, todo mundo é inteligente, mas eu não me sentia que eu era que eu conseguia fazer algumas coisas na sala de aula, na escola, porque eu me sentia inferior, por conta também desse bullying. Então, Ana Borges, tem um impacto muito grande, né? A criança ali sente medo, ela se sente que ela não tem um potencial ali para estar também aprendendo na escola. Então, isso tem um impacto psicológico muito grande também. Com certeza, porque essa criança, ela começa a internalizar de que eu não valho nada, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, a gente não pode minimizar. É importante validar qualquer motivo. Você trouxe um dado importante que muitas vezes é invalidado dentro da própria casa. E eu vou dar um exemplo muito claro, né? Esse exemplo de falar em público. Quantas pessoas, quantos adultos têm esse medo de falar em público?
E agora analisem os pais que estão aí nos ouvindo. Quantas vezes você mandou o seu filho ficar quieto? Quantas vezes você mandou o seu filho calar a boca? Perfeito. Então, isso vai impactando. Se eu não posso falar na minha casa, eu não posso falar também em público, eu não posso falar na escola, eu não posso falar em um outro ambiente. E isso vai se fechando, isso vai se calando e vai trazendo muitos impactos, né? Vai trazendo muitos impactos e esse medo de falar, isso pode gerar muitos adoecimentos, né? Muitos adoecimentos, porque ele vai ter medo até de falar que está sendo agredido na escola, seja de forma física, verbal ou psicológica. Então, é importante esse diálogo de família, né? Precisou pedir ao seu filho para não falar naquele momento? Tenha um pouco mais de cuidado de como você vai mencionar essa frase. Porque isso traz impactos e muitas vezes você não sente o impacto na hora. Você vai sentir o impacto lá na frente. Perfeito. Quero agradecer aqui a presença da psicóloga Ana Borges, também da mãe Andreia, que trouxe essa experiência, relatou a experiência. Agora, uma palavra final. Andreia, o que você deixa como mensagem sobre o bullying? Para quem comete o bullying, para a família, qual a sua mensagem final? Olha, é muito importante, né, essa conversa que a gente está tendo aqui, porque, assim, umas falas aqui que foram ditas que, assim, quem comete o bullying, né, no caso aí o agressor, a gente tem que ver lá toda a história da família e não marginalizar ele, né? Perfeito. Ver também que, algum momento da sua vida, ele foi uma vítima, né? Hoje ele está sendo um agressor, mas em algum momento da sua vida ele foi vítima. Então tem que ver esse relacionamento de família, como é, e trazer esses conceitos antigos de conversa, sentar e conversar. Eu sou muito mãe desse tipo, de conversar todos os dias quando chega em casa, eu pergunto como foi o dia dele, olhar, né, saber como é que tá. E é importante, né, a gente, os pais apoiarem muito as escolas, né? Apoiar os professores. Não ir lá uma vez só no mês, ou no ano, ou deixar de ir nas reuniões. Vão sempre, vão antes das reuniões, vão depois. Procurem saber, apoiem as escolas, apoiem os professores, né? É muito importante essas palestras, é muito importante quando nossos filhos chegam em casa e chegam bem e relatam coisas boas, né? Então, a mensagem que eu deixo é que vamos também olhar para quem está cometendo bullying. Ele também, em algum momento, ele foi vítima. Ele não está tendo um relacionamento com sua família. E é preciso restabelecer esse vínculo familiar, que é muito importante. Perfeito. Agora, a psicóloga Ana Borges vai deixar sua palavra final para as famílias, para as escolas, para quem comete o bullying, para quem sofre o bullying também. A mensagem que eu deixo aqui é para não minimizar os sinais, não invalidar esses sinais, né? E que a escola, ela precisa ser proteção. A criança, ela não inventa uma dor. Quando ela fala, quando ela confia, ela já está com essa dor. Então, é muito importante ter esse espaço de escuta. Se ela tem esse espaço de escuta, ela vai falar. E ela não vai esconder essa dor. Então, pais, sejam amigos da escola. Escola, sejam parceiros da família. Perfeito. Quero agradecer a presença das duas aqui e vamos ficando por aqui. Até a próxima.